Estamos aqui. Peraí, gente. Pode Vai, continuar. vai. Vamos continuar? Vai. Galera, vocês já assistiram Rogue One? Não? Se eu falar pra você que eu encontrei algo cristão dentro do Rogue One, você acreditaria em mim? Então fique com o vídeo. Fala galerinha, Little Crash, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e a... Dr. Carol! Carol! Oi, gente. Então vamos deixar a Carol falar sobre Rogue One. Então, a narrativa de Rogue One, que é uma história Star Wars, ela é estabelecida entre os acontecimentos da Vingança do Sith e Uma Nova Esperança, dos filmes Star Wars. A história do filme se baseia em um grupo de combatentes da Aliança Rebelde que se unem para uma missão de roubar os planos da Estrela da Morte. Death Star. Nessa missão, acontece uma cena muito interessante, que nós gostaríamos de comentar com vocês hoje. Nessa cena, Chirrut Wing, que eu não sei falar o nome, é um cego que não é Jedi, porém, ele acredita na força, é um crente da força. E ele começa a andar no meio de um tiroteio, em direção a uma alavanca que ia ajudar na missão de roubar os planos da Estrela, que eles tinham que morrer. Meu Deus do céu. E enquanto ele anda, ele repete consigo constantemente as seguintes frases. O Chirrut vai falar agora, pessoal. Eu estou com a força e a força está comigo. E essa é a frase icônica do filme, né? E ele vai repetindo isso enquanto ele vai andando até a alavanca. E no meio do tiroteio, colocando totalmente a fé que ele não seria tocado por nenhum daqueles tiros que estavam sendo disparados naquele momento. Porque ele estava unido à força. E enquanto ele caminha, Baze, um outro personagem do filme, que é um cético da força, grita para que ele não fizesse aquilo, para que ele voltasse. Mas isso não impede de Chirrut de prosseguir até alcançar o seu alvo, que era a alavanca. E isso foi o que ele fez. Alcançou a alavanca sem ser tocado. E aí nenhum tiro pegou nele. O Baze, que era o cético, ele acaba acreditando na força, porque depois da morte do Chirrut, ele conseguiu acreditar que a força era verdadeira. Que cena, meu amigo. Que cena. Essa aí é uma cena incrível da história Star Wars ali, o Rogue One. E o que a gente conseguiu pegar dessa cena e trazer para o Tudo a Ver com Ele, que a gente viu Cristo naquilo ali. Primeiramente, a gente vai ver esse japinha sendo crente de uma força. Crente de uma força já começa aí. Aí mesmo com essa crença, ele tem um objetivo, ele tem um alvo a ser alcançado, ele precisa chegar naquele alvo, só que tem uma cena um cenário totalmente catastrófico ali. Exatamente. E ele crente naquela força, o que ele vai ter que fazer? Não, ali no meio de um lugar onde seria um lugar tempestuoso, cheio de tiroteios, podia até dizer que seria o Vale da Sombra da Morte que ele deveria passar ali, e ele vai lá, e qual que é a frase que dá pra ele segurança de prosseguir para o alvo? A força está comigo e eu estou unido à força. Pense se a gente trazer isso para nossa fé, né? Eu estou unido com Deus, Deus está unido comigo. E esse vai, meu filho, vai andando no meio de um tiroteio, no meio do Vale da Sombra da Morte, como a Bíblia diz assim, mesmo que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei. Mal algum. E a gente também vê a ideia que sempre assim, toda vez, meu amigo, toda vez que você quiser manifestar a sua fé, sempre vai ter um abençoadinho ali, incrédulo, cético, que vai falar, não faça isso, ouve a lógica, por que você vai seguir essa fé? E esse cético sempre vai falando, Shuri, volta, não faça isso. É o papel do Baze. Uhum. Aí, poxa, essa ideia de você demonstrar a sua fé, até mesmo o cético, mostra que aquilo é maior do que as pessoas que estão falando ao seu redor, igual muitos episódios bíblicos que a gente vê, né, de pessoas em meio a lugares catastróficos, eles simplesmente falam, eu vou prosseguir, independente do que os outros estão dizendo, igual a gente vai ver o exemplo de Noé. Noé vai construir, imagina o que Noé deve ter ouvido, ele deve ter ouvido das pessoas enquanto ele construía aquela arca. É loucura! Loucura! Sei lá o Você quê. tá falando? Você pega Gideão ali malhando trigo no lugar, imagina quem parasse naquele lugar e falasse assim, o que você tá fazendo aqui, cara? Não é lugar Não é lugar disso. Então, esse cético, ele também vai vir justamente pra isso. Mas o principal de tudo, cara, é a fé que esse cara tinha. Exatamente. É uma fé fenomenal. E você, Christmas Carol,
O que você aprendeu dessa cena? Esse filme é muito interessante. Eu acho que a gente passa, né, o filme todo, quando chega nessa cena, eu acho que a gente pega a essência do filme, né? Porque se ele não tivesse colocado isso à prova, o Sherrod, né, tivesse passado pelo tiroteio, o plano não seria pego. Eles não conseguiriam pegar. E, tipo assim, eles não conseguiriam obter sucesso na missão, né? Então, eu acho que isso a gente tem que levar pra nossa vida cristã. Porque o nosso alvo é o céu. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente vai angariando pessoas pra andar junto com a gente, pra o quê? Discipular pessoas. Então, eu acho que é bem por isso que a gente tem que continuar prosseguindo e pensando sempre que a força está comigo e eu estou com a força, né? E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai falar, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim. Prossigo para o alvo. E aqui ela falou algo muito interessante. Ainda depois desse ato de fé dele, a gente pode colocar essa caminhada como sendo realmente a carreira dele, o caminho da fé dele. E ele, prosseguindo para um alvo, através da sua caminhada de fé, através da sua crença, ele ainda conseguiu transformar um incrédulo em crente da força. Caso crente da, né, como ela falou, resgatando ali pessoas no meio da sua caminhada. Gente, é isso que a gente queria trazer com esse vídeo pra você. Que Deus vos abençoe. E tamo junto. Até depois do fim.